quarta-feira em dia de pânico nos mercados de modo geral e no Brasil ainda mais intenso. O país caminha realmente para uma situação de deterioração fiscal por completa, coisa que falamos aqui há 2 anos. O processo está se acelerando de forma intensa, muito mais rápida do que a gente imaginava. Perigos, oportunidades, vamos falar a fundo o que está acontecendo. Acompanhe, isso realmente é importante. Nessa quarta-feira, nós tínhamos 2 eventos importantes. A possibilidade de um anúncio de corte de gastos, que não é corte, porque já tivemos a oportunidade de analisar em outros vídeos, mas abordaremos aqui novamente, e a decisão de política monetária dos Estados Unidos, através do Banco Central Americano, o Federal Reserve. A decisão foi, de forma unânime, em cortar a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. Tudo isso tem uma dinâmica na moeda brasileira que teve um dia de pânico. Falaremos logo a seguir. Esse foi o 3º corte consecutivo do Federal Reserve nas taxas por lá. A taxa, diferentemente aqui do Brasil, que é uma taxa fixa, 12,25% ao ano, por exemplo, lá ela fica entre uma banda. Eles cortaram em 0,25 e agora as taxas americanas estão entre 4,25 e 4,5 pontos percentuais. O grande ponto do comunicado foi que para o ano de 2025, o mercado como um todo esperava que o Banco Central americano cortasse em até 1 ponto percentual. E o que ele falou nesse comunicado é que deverá cortar mais 2 vezes em 2025, sendo 0,25 pontos percentuais cada corte. Ou seja, ao invés de cortar 1 ponto percentual em 2025, mantendo-se assim essas previsões, terminaríamos o ano de 2025 com um corte de 0,5 ponto percentual. E por que tudo isso é importante? Porque quanto mais os Estados Unidos cortam as taxas de juros, obviamente, menos fluxo de capital ele acaba atraindo. Ora, se a taxa de juros nos Estados Unidos estão mais altas, isso é um atrativo para levarmos dinheiro para lá. Mandamos para um local mais seguro e temos uma taxa de juros mais alta. Assim, quanto maior o diferencial entre taxa de juros entre Estados Unidos e países emergentes, obviamente, você tende a ter um fluxo de entrada nesses países emergentes para ganhar essa diferença de taxa de juros. Se a taxa americana continua alta, claramente o fluxo tende a ir para lá. E por que esse comunicado dos Estados Unidos de que eles deverão cortar 2 vezes apenas em 2025 e não mais 4 vezes como se estimava no começo? Justamente porque a mediana das projeções da inflação dos Estados Unidos, apesar de estarem próximas a 2%, que é a meta estipulada pelo Banco Central, ela vem subindo ou mostrando resiliência em atingir os 2%. Mais especificamente, um dos dados mais importantes olhados de inflação nos Estados Unidos, o PCE, de 2024 ele subiu de 2,3% para 2,4%. E também para 2025 subiu de 2,1% para 2,5%. Justamente por isso, no comunicado do Banco Central, eles falaram que esse corte será menos intenso do que se previa, porque a atividade econômica continua a se expandir de forma sólida. O desemprego, apesar de ter crescido um pouco, continua ainda muito baixo. E a inflação, apesar de ter feito progressos em direção à meta, ela ainda se mostra resiliente, ou seja, mais difícil em atingir os 2%. Por conta disso, o Banco Central deverá cortar de forma menos intensa as taxas, como falamos. Na CME, que mede a probabilidade dos cortes de juros para os próximos anos, baseado nos dados que temos disponíveis, a gente vê que há uma aposta maior de manutenção de juros pelo Federal Reserve na próxima reunião em janeiro de 2025. O mercado agora está estimando 90,3% nesse exato momento que eu estou gravando, às 5h30 da tarde da quarta-feira, de que em janeiro já de 2025 o Banco Central americano não mexa na taxa de juros, mantenha nos mesmos níveis que está agora. Claro, isso também compromete a moeda dos emergentes. Se os Estados Unidos mantém a taxa de juros mais alta, você vê um fluxo
indo para os Estados Unidos. Uma saída de dólar dos emergentes significa uma moeda mais fraca desses países, portanto, mais inflação. E aí a gente vai entrar daqui a pouco no Brasil, que o cenário é mais complicado ainda. Se olharmos essa mesma probabilidade para o final de 2025, a gente vê que há 65% de chance esperada já pelo mercado que a taxa de juros fique entre 3,75% e 4,25% como máximo para o final de 2025, ou seja, que o corte realmente não seja tão profundo como se esperava nos dias anteriores a hoje. Assim, desse modo, o que a gente viu foi o dólar se fortalecendo frente às principais moedas do mundo, frente aos principais pares e aos países emergentes, e inclusive o DXY, que é o principal índice do dólar, que compõe o dólar com uma cesta de 6 principais moedas pelo mundo. O DXY subindo mais de 1% agora a 108 pontos. O euro também vem se enfraquecendo, próximo a 1%. A libra esterlina, a mesma coisa. O iene também perdendo um pouco de valor. O dólar canadense, a mesma coisa. E o peso mexicano, que mesmo tendo se desvalorizado bastante em 2024, ainda se desvalorizou menos do que o real. Aliás, o real é uma das principais moedas com pior desempenho no ano. O peso colombiano também vem perdendo um pouco de valor, mas nem perto do que o real no dia de hoje, que chegou a perder mais de 3%. E mudando agora para o Brasil, fazendo esse link todo com os Estados Unidos, nós vimos um dia de pânico por aqui. O dólar à vista fechou com uma alta de 2,78 frente ao real a 6,26. Isso o dólar à vista. Mas ele chegou a oscilar entre 6,09 de mínima e 6,27 na máxima. Mas agora às 5h30, repito que eu estou gravando, o dólar futuro está sendo negociado a R$ 6,31, depois de bater uma máxima de 6,32. Impressionante o nível que nós vemos de deterioração do poder do real. E lembrando que foi anunciado essa semana e para quinta-feira mais 3 bilhões de dólares que o Banco Central vai vender das reservas internacionais, ou seja, ele oferta dólares no mercado para tentar conter a alta da moeda americana frente ao real. Mais ou menos, as reservas brutas do Brasil são 370 bilhões de dólares. Em uma semana, menos de uma semana, ele vendeu praticamente 13 bilhões. Não adiantou nada. No momento que ele oferta, a moeda real valoriza um pouco e depois volta a subir muito mais. Ou seja, 3,5% das reservas queimadas em uma semana e simplesmente não faz nem cócega na moeda, atingindo esse patamar que a gente falou agora de 6,31. Inclusive, isso tem sido noticiado em outros locais do mundo. O Wall Street Journal, por exemplo, mostrou uma matéria falando sobre a deterioração do valor do real e colocando as políticas irresponsáveis do Lula no centro de tudo isso. Outra matéria importante que a gente vê fala Brazil and Latin America's Decline, o declínio da América Latina e do Brasil. Isso, obviamente, excetuando a Argentina, que vem ganhando notoriedade e vem ganhando inclusive apoio de revistas de centro-esquerda e do próprio FMI, enaltecendo as políticas do Milei. Enquanto isso, aqui no Brasil, nessa piada que se tornou institucional, o Haddad, que lembremos vai tirar férias agora de 20 dias depois de missão cumprida. Espero que todo mundo perceba a ironia aqui. Ele me vem a público para falar que acredito que o dólar vai se acomodar. Enquanto isso, a deterioração do poder de compra dos brasileiros, ela é uma realidade absurda que a gente vê hoje em dia. Ou seja, real perde valor e a inflação sobe, os preços sobem. A consequência da desvalorização da moeda são os preços mais altos. E por que a moeda desvaloriza? Justamente pelo déficit brasileiro, gastar mais do que arrecada, e isso é uma responsabilidade brutal do governo. Falaremos isso, já falamos em vários outros vídeos, mas falaremos daqui a pouco. Em meio a tudo isso, é importante que, para quem não conhece, passe a acompanhar os juros futuros negociados por livre oferta e demanda na Bolsa de Valores diariamente, já está precificando, inclusive, em 2026, taxa Selic acima de 15%. Naquela dinâmica que o governo gasta mais do que arrecada, precisa se endividar para captar dinheiro,
toma dinheiro emprestado, se endivida mais para conseguir fazer frente aos seus compromissos atuais de curto prazo, pagar as suas contas. O endividamento continua subindo, não há qualquer menção a cortes efetivos de gastos com reformas estruturais que diminuiria a trajetória da dívida frente ao PIB nos anos seguintes. Não há qualquer menção a isso. Com isso, nós vemos o dólar ganhando valor frente ao real e, portanto, uma expectativa inflacionária imensa. Hoje, segundo um cálculo do Banco Central, a cada 10% que a moeda brasileira se desvaloriza, impacta em quase 1 ponto percentual na inflação oficial. O real já perdeu mais de 25% apenas em 2024. Portanto, a inflação esperada para o ano que vem, a oficial, porque lembremos que aquela inflação que nós sentimos na rua, baseado na metodologia que define o IPCA, a inflação que sentimos na rua é muito acima dos 5% que é divulgado pelo próprio IBGE. A metodologia não replica a realidade. Ou seja, quando a moeda desvaloriza, porque tem na origem os gastos exacerbados do governo, o Banco Central, que segue a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, precisa subir a taxa de juros para desestimular o crédito e o consumo e, com isso, obviamente, frear a inflação ou tentar diminuir a inflação. Só que no momento em que o Banco Central precisa subir a taxa de juros para conter a inflação, que tem como origem os gastos irresponsáveis do governo, aquela dívida que tem a correção baseada na taxa de juros simplesmente sobe demais. Ou seja, o que o governo precisa pagar de juros para honrar os compromissos da dívida explode. Cada 1% que o Banco Central precisa subir a taxa de juros para conter a inflação, aumenta os gastos com juros do governo em mais ou menos 50 bilhões de reais. O Banco Central teve que subir 1 ponto percentual e já deixou contratada mais 2 altas de 1 ponto percentual cada uma nas próximas reuniões. Portanto, teremos aqui, ao final desse ciclo, se assim terminar, 150 bilhões a mais que o governo precisa pagar de juros por conta da sua irresponsabilidade em gastar mais. Qualquer pacote de corte de gastos já foi para o espaço. Por isso que o mercado, olhando a curva de juros futura, já estima taxa Selic acima de 15%. E isso também tem efeitos na economia real, como falaremos daqui a pouco. A Bolsa Brasileira nessa quarta-feira fechando com baixa de 3,15%. Se olharmos o gráfico do Ibovespa, no começo do ano, que estava por volta de 134.300 pontos, fechando agora a 121 mil pontos. O Ibovespa, mais exatos, 120.770 mil pontos. Ou seja, uma queda de 10% no ano. Muito diferente de índices americanos e muitos índices de países emergentes. E aqui no Brasil, a gente continua vendo aquelas tremendas distorções. Tive a possibilidade de analisar num vídeo na semana passada os dados que são divulgados pela economia brasileira. Por exemplo, o IBGE divulgando que o desemprego está na mínima, em 6,5 pontos percentuais. Isso me chamou muita atenção e eu fui entender a metodologia do IBGE. E o que eu descubro? Que basicamente pessoas que recebem Bolsa Família e não estão procurando emprego, não entram na taxa de desempregados, não entram como desocupados. E aí, matérias começaram a ser divulgadas sobre isso. Por exemplo, desemprego de 6,8% exclui 44 milhões de brasileiros. Nós temos basicamente 56 milhões de brasileiros recebendo auxílio do governo. Quem fica de fora do IBGE? 37 milhões de adultos em idade de trabalhar que recebem o Bolsa Família e não estão procurando emprego. 37 milhões. O governo fala que tem 6 milhões e meio, 7 milhões de desempregados. Só que ele deixou de levar em consideração 37 milhões de adultos que têm idade de trabalhar, mas não querem mais procurar emprego, porque no Bolsa Família recebem mais, muitas vezes, do que ele receberia trabalhando. Agora, claro, ele não é considerado desempregado, mas vive às custas do Estado, que nós precisamos sustentar através de alta dos impostos. E eu não estou falando que a culpa é dessa pessoa, mas sim da dinâmica que o governo criou para criar esses bolsões de miséria, onde as pessoas têm uma porta de entrada gigantesca nos Bolsas Família e não tem nenhuma porta de saída, para, claro, o governo continuar controlando. Além disso, 5 milhões de jovens chamados adultos
que nem trabalham e nem estudam, que deveriam também ser incluídos na lista dos desempregados. Mas como não procuram trabalho, de forma voluntária não procuram, acabam não entrando nas estatísticas do IBGE. Portanto, essa matéria mostra que, se levados em consideração, o desemprego no Brasil seria quase 41%, bem diferente dos 6,5%, não é mesmo? Baseado na metodologia. Não precisa dar dados mentirosos. Apenas mude a metodologia. Quem não lembra quando a Dilma falou que o número de pobres no Brasil tinha diminuído muito, não é que eles deixaram de ser pobres. Ela diminuiu o montante que era considerado pobre para quem ganhava num determinado nível. Assim, fica muito fácil desenhar uma economia ao modelo petista. Enquanto isso, a gente vê várias casas, muitas delas inclusive que apoiaram esse governo, mostrando que o Brasil está fora do radar do investimento estrangeiro. Também já tive a oportunidade de analisar aqui nesse canal, que está disponível, fique à vontade para olhar, será realmente um prazer, e deixe nos comentários aqui quaisquer dúvidas, que falamos do balanço de pagamentos. A parte superavitária do balanço de pagamentos, ela vem diminuindo o superávit, ou seja, a relação que o Brasil tem com o exterior. A parte das contas do balanço de pagamentos superavitários, como a balança comercial, que segue superavitária, era maior o superávit do que vem apresentando. Investimento estrangeiro direto, a mesma coisa. E nós tivemos, pela conta financeira dentro do balanço de pagamento, uma saída de capital que foi a maior desde 1982. Em meio à instabilidade jurídica, não respeito às normas, o que a gente vê agora são grandes instituições falando que o Brasil está fora do radar. Inclusive, grandes gestores de fundo lá fora dando entrevista mostrando que o Brasil não é mais atrativo. Tudo isso tem consequências para a realidade aqui no Brasil. Um dólar mais alto, uma curva de juros futura maior encarece o crédito das empresas. O preço da gasolina, o preço do pãozinho, o preço do alimento, da energia, tudo sobe e acaba tirando o poder de compra, empobrecendo mais a população pela inflação. Enquanto o governo não atacar de frente os cortes de gastos, não há qualquer possibilidade de atacarmos essa doença. E o nosso nível de empobrecimento será muito maior. Claro que isso abre oportunidades para quem tem liquidez, mas, falaremos agora no final, mas isso é um nível de deterioração e aumento da pobreza em um país. Basta olhar a história. Não adianta o governo vir a público, o Lula com sua fala irresponsável culpar o mercado. A ala do PT, não gosto nem de falar da ala radical, afinal de contas o PT é um partido que nasceu e é formado por radicais. Basicamente, eles falam que a culpa é dos especulativos. O pânico pode ter tomado conta e o dólar não ser 6,30, mas ser de repente 6,20, 6,15, pouco importa nesse cenário. O que importa é a trajetória da dívida no médio e no longo prazo, que ela é simplesmente explosiva. E nós vemos também um legislativo completamente leniente, que negocia com o balcão de negócios nossos bilhões de reais. Ora, fazemos alguma coisa, mesmo que seja mínima, se vocês me liberarem as emendas. O Brasil virou realmente um país de piada pronta. Muito triste que quem paga é justamente a população mais pobre. Tudo isso tem um problema principal, que é o déficit primário. O governo gasta mais do que arrecada, precisa se endividar, acaba tendo que emitir mais dívida e, portanto, injeta mais dinheiro na economia. Já explicamos também num vídeo detalhado com os dados do IBGE como o PIB está crescendo por conta do expansionismo fiscal. O governo se endivida, transfere dinheiro para as famílias que consomem no curto prazo. Tudo isso faz parte da conta do PIB. O PIB sobe, mas sem aumento de produtividade. Portanto, essa expansão fiscal dos gastos do governo e a expansão monetária, ao emitir dívidas, injeta mais dinheiro na economia, isso turbina o cenário de endividamento e de desvalorização da moeda e, consequentemente, alta dos preços. Vale a pena acompanhar o tweet de Alexandre Cabral, um professor que é bem focado na parte de renda fixa, em que ele mostra que o leilão do governo para emitir dívida e captar dinheiro vendendo NTNF, um título pré-fixado, não vendeu nada, não teve demanda. Ou seja, por que é que você vai emprestar para o país a uma taxa pré-fixada se daqui a pouco essas taxas vão subir? O governo está conseguindo captar, nisso não tem problema, com taxas pós-fixadas. Só que isso também é um problema para o governo porque encarece mais a dívida quando o Banco Central precisa subir a taxa de juros para conter as expectativas inflacionárias. Portanto, o governo capta,
mas a uma taxa maior, a um prazo mais curto e com pós-fixado. Eu mesmo tenho comprado títulos pós-fixados ou atrelados à inflação para minha carteira e para aqueles clientes que têm esse perfil. Inclusive, deixo aqui no link do descritivo, brunomusa.com.br/investimento, eu mesmo respondo para falarmos a respeito disso, entender esse teu perfil, tanto oportunidades aqui como nos Estados Unidos, principalmente. Esses juros mais altos, como eu falei, além de encarecer todo o estoque da dívida, ou seja, o governo está cavando a sua própria cova, aumenta também a dificuldade da rolagem do custo dessa dívida. Para rolar essa dívida, ele tem que pagar uma taxa de juros maior. E as empresas? Também, e muitas delas ficam inviáveis, ou seja, rolar a dívida para uma empresa nesse patamar torna-se inviável. A empresa simplesmente pode quebrar e acabar demitindo mais pessoas que precisam viver do governo, que aumenta o gasto do governo, e a gente fica nesse looping absurdo. O setor produtivo começa a realmente não ter mais atrativos para investir. Se a taxa de juros vai voltar para níveis de 15%, por que é que eu vou investir no setor produtivo, na economia real? Deixa o dinheiro rendendo num juros pós-fixado, que você vai ganhar um juros extremamente alto e, consequentemente, não invisto no setor produtivo. E mesmo em meio a tudo isso, nessa diferença grande entre taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, a gente não vê o Brasil sendo atrativo e trazendo fluxo de capital, de dólar. Quanto maior a diferença entre os dois países, a taxa de juros, mais as pessoas tendem a tomar dinheiro nos Estados Unidos e mandar o dinheiro para cá para ganhar na taxa de juros. Não investir na economia real, mas na especulação. Mas uma entrada de dólar acaba favorecendo também, obviamente, o real. Nem isso está acontecendo. Mesmo os Estados Unidos baixando a taxa de juros e o Brasil subindo a taxa de juros, aumentando o diferencial, a gente vê o real perdendo valor. Claro, as outras moedas também estão perdendo, mas o real está perdendo muito mais do que as outras. Portanto, não há espaço para corte da Selic, da taxa de juros básica no Brasil, justamente por todo esse problema que tem como origem o déficit, gastar mais do que arrecada. E responsabilizar o mercado é justamente uma falta de plano. Por isso, pesquisas como a que saíram hoje vem mostrando que até a desaprovação em alguns institutos é maior do que a própria aprovação. Empate técnico, mas de qualquer maneira isso começa a reverberar na popularidade do governo. Veja aqui basicamente 4 caminhos. Ou Lula dobra a aposta, e a situação é crítica, muito crítica, ou o Congresso assume o protagonismo para um corte de gastos, o que eu não acho tão fácil, até porque ele teria que mexer na indexação dos gastos e vinculação dos gastos de saúde e educação, que hoje estão vinculados à receita líquida corrente. Isso teria que ser desvinculado. Era desvinculado, o PT quando voltou vinculou de novo, então o governo arrecada mais via impostos ou anabolizando a economia, arrecada mais, mas também aumenta os seus gastos, entrando nesse looping vicioso, nesse ciclo vicioso. Então acho muito difícil o legislativo, leniente com tudo isso, assumir um protagonismo que deveria ser do executivo, como saúde e educação. O terceiro ponto é o governo mudar a sua postura e assumir uma nova política fiscal, mas estamos falando do PT, um partido radical por natureza, que eu tenho minhas dúvidas se ele acha que o modelo de Cuba e da Venezuela, e não acho que o Brasil se torne isso de forma nenhuma, mas um caminho de argentinização sim, eles não acreditam que esse modelo de Cuba e Venezuela é um modelo falido, em sua essência, mas o centrão fisiológico, ele não quer que o Brasil chegue nesse patamar, obviamente. Então, na minha opinião, não vai chegar, porque senão eles perdem toda a boquinha parasitária em cima do nosso dinheiro. E a quarta é uma combinação de todos esses fatores anteriores, que é o Congresso não aprovando novas altas de impostos, dificultando o ajuste fiscal pela Receita, que é falido, esse plano do PT, e que ele não aprova também novos aumentos de gastos se não houver a contrapartida de um financiamento baseado em algum corte de gastos. Então eu acho que será mais ou menos nesse nível, mas trabalharemos com o dólar mais alto nessa magnitude, uma vez que o PT é contra qualquer corte severo, reforma estrutural, até porque muito próximo a 2026 isso é o que puxa, ele gastar mais é o que puxa a possível popularidade para uma reeleição dele, ao mesmo tempo que se ele gasta mais, ele traz mais inflação, o que é totalmente maléfico, principalmente para a camada mais pobre. Então eles estão numa sinuca de bico que eles mesmos se colocaram. Portanto, o que eu acredito é que as mudanças ocorrerão baseado no comportamento do mercado. Tudo que a gente falou aqui reflete diretamente nas pessoas
na rua. E o PT, ele tem uma visão antiquada e torta de mundo. Mas, de novo, deixa o link aqui embaixo no descritivo. Opções lá fora de investimentos, opções aqui em renda fixa, a depender do perfil de cada um, estão extremamente atrativas. Igual ou muito próximo do que foi na época da Dilma. Falemos a respeito. Acesse o link, sou eu mesmo que respondo. E vai ser um prazer falarmos sobre isso. Muita atenção. Se puder, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, comente, porque isso me ajuda nesse trabalho diário e principalmente a informação de que os pobres estão pagando a conta de um governo autoritário centralizador, que não tem a menor ideia como muitos com capacidade analítica e crítica chegaram a acreditar. Seguimos.